Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, capítulo 15, perdão, versículo de número 29. Meu filho também não veio porque pegou uma gripezinha, né? Aí eu aprendi a fazer o chá da avó, chá milagroso, né? Agora eu sei fazer o chá, né, irmã? Com aquela suinha abençoada, a gente toma aquele negócio esquenta, se arruma a suadeira, outro dia está novinho, folha, né? Sabe falar, gripe, não posso ficar doente não. Mateus, capítulo 15, versículo de número 29, assim está escrito: saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Glória a Deus. E glorificavam o Deus de Israel. E glorificavam ao Deus de Israel. Agora você vai comigo no capítulo de número 17 do mesmo livro. Capítulo 17, versículo de número 20. Mateus, capítulo 17, versículo de número 20. Assim está escrito: Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Glória a Deus. Queridos, nós estamos nessa trajetória falando sobre os milagres, doutrina dos milagres, e como nós somos pentecostais, não somos aquela linha que acredita, que crê, que prega, que ensina que os milagres cessaram, com ele também os dons e também com ele as manifestações do Espírito. Nós somos pentecostais não por causa do barulho que fazemos, somos pentecostais porque nós cremos na evidência dos dons espirituais, certo? Os dons espirituais existem e o Espírito Santo usa cada um conforme ele quer, da maneira que ele quer e do jeito que ele quer. E cada um o Espírito Santo manifesta com um tipo de dom para fazer o que lhe apraz o Espírito Santo. Nós sabemos, querido, que quando falamos de milagres, o que é um milagre? Quem necessita de um milagre? Alguém que está doente fisicamente, alguém que está doente emocionalmente, alguém que está doente, alguém que está enfermo. Mas além das doenças físicas, doenças emocionais, nós temos o primeiro fator, que é o fator espiritual. Algumas doenças que tem no corpo, que aparecem no corpo ou na mente, é o fator espiritual. Nós temos aqui uns textos que Jesus Cristo, ele pregando a sua palavra, ensinando a sua palavra, ele só não ensinava, não somente falava, mas também atendia os necessitados. E vemos aqui que todas as pessoas que chegavam até Jesus, todos eram curados de qualquer tipo de enfermidade, se é de nascença, se foi um acidente, se era demônio, o que aparecia diante de Jesus, nada resistia ao poder que Jesus tinha, nada resistia à autoridade que Jesus tinha. Ninguém ficou sem resposta. Jesus
Jesus atendeu todos. Alguns foram até Jesus, outros convidaram Jesus para ir à sua casa, ou para se aproximar do meio do caminho, outros romperam a multidão, mas ninguém ficou sem resposta. Todos foram atendidos. Mas nós bem sabemos que este milagre que Jesus Cristo fez, e outros que não está na Bíblia, porque haja livro, haja tinta para escrever o que ele fez, aí a gente pensa assim, mas como que os milagres não acontecem hoje na igreja? Eu faço essa pergunta até hoje, e não sei se você já fez essa pergunta, por que a igreja, por que muitas vezes nossos cultos não acontece esse tipo de milagre? A gente ora para o irmão que está com dor de cabeça, o irmão que está com dor na coluna, o irmão que está com a vista embaraçada, o irmão que está com tonteira, o irmão que está com hérnia de disco, enfim, a gente ora, faz aquela oração, unge com óleo, e o irmão daqui a pouco recupera e está tudo bem. Mas eu pergunto para a igreja, e os milagres extraordinários? Por que não acontece? Querido, fazendo uma análise na minha própria vida, do tempo que eu tenho de igreja, desde criança, do tempo que eu tenho de caminhada, fazendo uma análise da minha vida durante o dia, pensando sobre esta mensagem, e a pergunta que eu fiz para mim mesmo responder e repassar para a igreja é esta: a gente está valorizando muito a eloquência da pregação, claro que isso é importante na igreja, a gente valoriza muito a perfeição dos hinos do louvor, das vozes, a gente valoriza muito a organização de todo o culto, mas a gente está deixando de lado de colocar em prática, em evidência, aquilo que Jesus deu para nós, para mim e para você, a autoridade para fazer. Que não é somente pregar, mas impor a mão sobre os enfermos para ser curados, impor a mão sobre os demônios, eles sejam curados. Então por que não acontece, querido? A culpa não é do Espírito Santo, a culpa não é de Jesus, somos nós que estamos preocupados em ser tão perfeito com outras coisas na igreja, e uma das coisas que é mais necessário é curar as pessoas, libertar as pessoas, transformar as pessoas, e a gente procura saber quem é na igreja que tem um dom específico para isso, sendo que qualquer um que serve a Deus e que tem o Espírito Santo e que usa o nome de Jesus com autoridade, pode expulsar demônio, pode curar alguém. A gente fica esperando Deus levantar alguém com um dom totalmente específico. Não, este irmão aqui, esta irmã aqui é usado no dom da cura, este irmão aqui é usado no dom da revelação, esse aqui é usado na palavra. A gente fica separando as pessoas, e a gente recua quando há uma necessidade, porque a gente acha que a gente não tem um dom para aquilo. Mas não é necessariamente um dom, é a autoridade do Espírito Santo em nome de Jesus. Jesus cura enfermos, Jesus cura os coxos, Jesus cura os aleijados, os mudos. E aí eu coloquei aqui duas diferenças de enfermidade e de estar doente. O que é uma enfermidade? O que é alguém que está doente? Alguém que está doente, ele é vítima de algo que vem de maneira surpreendente. Por exemplo, você está doente, está com uma dor de cabeça, está com enxaqueca, você está com uma infecção alimentar, mas você sabe que passando alguns dias você recupera a sua saúde. Agora a enfermidade é diferente, a enfermidade ela quer morar no corpo, e no grego a palavra enfermidade, no latim, é infirmatis, ou seja, que vai causar no corpo de alguém debilidade, vai causar no corpo de alguém a incapacidade devido a uma deficiência. Tem pessoas que estão doentes na igreja, mas com oração, com a unção com óleo, ela recupera. Mas a enfermidade mora no corpo da pessoa, ela não sai. E ela não sai com junta médica, ela não sai com tratamentos médicos, ela só sai pelo poder que há no nome de Jesus. Queridos, quando alguém está enfermo, o estado de saúde dele está comprometido, principalmente o estado físico. Se o estado físico está comprometido,
automaticamente a mente também. Agora imagina a pessoa enferma, irmãos, acamada, que não pode levantar, não pode sair, depende de outros. Como que fica a mente de alguém desse jeito, irmãos? Alguém que já tinha poder de sair, subir em qualquer lugar, resolvia as coisas, trabalhava, alguém que tinha relacionamento um com o outro, aí do nada, irmãos, da noite para o dia essa pessoa fica enferma, ela fica com incapacidade de movimentar, ela perde os seus comportamentos, ela não consegue mais fazer o que ela queria. A mente desta pessoa também vai ficando atrofiada, enferma psicologicamente. Queridos, e a gente faz a oração na igreja por alguém que está enfermo. Vamos orar por o irmão que está enfermo, aquele que está acamado, aquele que está inválido. E eu pergunto para a igreja: quem de nós aqui tem a coragem, a autoridade, a capacidade, a ousadia de chegar na casa de alguém que está acamado e dizer assim: olha, em nome de Jesus, levanta daí? A gente faz aquela oração superficial na igreja, no grupo de oração, nas campanhas, mas não temos coragem de chegar e falar assim: irmão ou irmã, saia daí. A não ser que Deus fale assim: não vou curar, vai morrer nesse estado. Se Deus falar isso, tudo bem, mas se Deus não falou nada, e a pessoa está lutando para sair daquela doença, daquela enfermidade, daquela invalidez, daquela atrofia, e nós estamos aqui pregando, estamos aqui cantando, enquanto isso os nossos irmãos estão enfermos, e eu pergunto: meu Deus do céu, por que na igreja tudo funciona? Funciona tudo perfeito, pregação funciona perfeito, louvor funciona perfeito, as festas funcionam perfeito, congresso funciona, tudo funciona perfeito, mas quando a gente fala de milagre, a gente percebe que está faltando alguma coisa na nossa igreja. A culpa é minha, a culpa é nossa, que nós estamos orando pouco, a culpa é nossa que estamos orando pouco e não estamos colocando, deixando o Espírito Santo trabalhar da forma que Ele quer. Na verdade, nós estamos limitando o Espírito Santo a trabalhar na nossa igreja. Nós estamos limitando o Espírito Santo de forma parcial. O Espírito Santo, às vezes, trabalha na nossa vida de forma parcial. É só de vez em quando que há uma manifestação. É só de vez em quando que há uma renovação espiritual. É só de vez em quando que fala em línguas. É só de vez em quando que é renovado. É só de vez em quando que tem uma visão, que tem um sonho. É só de vez em quando. Mas o Espírito Santo não quer trabalhar na minha vida, na sua vida, de vez em quando. Não, é todo momento onde tem alguém doente, alguém enfermo, alguém endemoniado, bagunçado. O Espírito Santo quer usar eu, quer usar a minha vida e a sua vida para curar alguém. Enfermidade deixa a pessoa atrofiada, não consegue levantar. O que está doente implica algo do momento que pode passar. Por exemplo, tem gente que pede oração para sarar uma dor de cabeça. Pastor, ora para mim que eu estou com dor de cabeça. Nós vamos orar, irmão, está com dor de cabeça, mas o irmão talvez não alimentou direito durante o dia, o irmão está estressado, trabalhou o dia inteiro, não parou para descansar, e tal. É normal uma dor de cabeça assim, irmãos. É coisas físicas, é coisa que pode passar. O irmão comeu algo que não fez bem, e está com uma infecção alimentar, vamos orar para o irmão. Vai passar, irmãos. O remédio sai aquilo, a gente ora por aquilo, amém, que vamos orar por aquilo. Eu não estou dizendo que não devemos orar por isso, devemos orar, mas essas coisinhas, percebeu que a gente ora com fervor, irmãos, porque é uma coisa assim que você sabe que vai passar rápido. Não, irmão, vai te curar, Deus vai curar você, irmão, é mesmo, Deus vai me curar. Aí, irmão, chega e conta assim: irmãos, eu estava ruim e Deus me curou. Glória a Deus, irmão, Deus fez a obra, amém, irmãos, amém. Irmão, pegou um peso lá, um sobrepeso, algo pesado, machucou a coluna, deu aquela luxação no nervo ciático, passou a minha coluna, aí ungiu o irmão, orou para o irmão, agora sarou, pastor. Claro que sarou, irmão, com 3, 4 dias você recupera. Agora, e o extraordinário, irmãos? E um cego enxergando, irmãos? E um paralítico andando, irmãos? E um que está inválido, um que está tetraplégico, paraplégico, algo assim, irmão. Alguém com o médico falou assim: daqui a pouco morre. 1 mês de vida, daqui a pouco morre. E quando o médico fala assim: olha, isso aqui não tem mais jeito não. Aí a igreja entra em oração. É isso que eu estou dizendo, irmãos. É isso que a palavra nos ensina a dizer. E essas coisas, irmãos, cadê, irmãos? Onde estão os milagres? Onde estamos nós?
que estamos fazendo, que estamos orando? Será que a nossa fé está igual a essa fé aqui, irmãos? Ou homens de pequena fé? Um pai pedindo para que libertasse o seu filho é uma possessão demoníaca. Ninguém conseguiu livrar o menino, levou para o discípulo, também não resolveu a situação, e o pai pede socorro, pedindo quase que pelo amor de Deus, socorre meu filho, porque ninguém pôde, nem o seu discípulo. Jesus foi lá, ficou desesperado, de forma nenhuma, de forma tranquila. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de fazer milagre, antes de pregar, antes de falar, Jesus passava a noite inteira no monte orando. Orava. Antes de qualquer coisa, ele estava onde? Orando. Depois que fazia os milagres, ensinava os seus discípulos e retirava para orar. E eu pergunto, irmãos, como que está a nossa oração, irmãos? Olha a nossa oração aqui de sexta-feira, como é que está, olha o nível que está, irmãos. Olha o relógio de oração, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Que não está evidência essas coisas, milagres, porque nós estamos orando pouco. Porque as outras coisas nós estamos, está doendo, né? As outras coisas nós estamos automáticos, irmãos. Já está no nosso, já sabe fazer, irmão. Você sabe pregar, você sabe cantar, você sabe vir para a igreja. Você sabe tirar um texto, você sabe escolher um texto para ler. Agora, da oração para colocar em evidência o milagre de Jesus, são poucas pessoas. Eu lembro disso que um casal, a irmã não podia ter filhos, porque o casal é parente, só que essa moça engravidou. Teve uns problemas sérios. Quando ela estava de 4 meses, 6 meses, o médico falou assim, ó, 2 coisas, de 2 uma. Ou a mãe morre e o filho escapa, ou a gente deixa o menino morrer e a mãe escapa. Vocês escolhem. Aqui no mundo desabou para aquela família. Ficamos lá, irmãos, 7 meses, toda terça-feira na casa desse casal orando. Aí, dia de terça-feira que não dava para ir, o outro ficava doente, o outro parente morreu, e aquela guerra. 7 meses na casa, terça-feira, toda terça-feira. Aí, quando nasceu o menino, ó, já nasceu, já vai direto para o bloco cirúrgico lá, já abriu o menino. Aí o médico, esqueci o nome agora dele, de São Paulo, falou assim, ó, um dia vai mexer à toa. 3 dias ele morre. Passou uma semana, ele voltou para o plantão dele e falou, tá vivo ainda? Passa de 1 mês, o menino tudo aberto. E a irmã chegou para nós e falou assim, apresenta o meu filho logo, porque eu tenho certeza que ele vai morrer. Fica aí, sim, a gente orou na sua casa 7 meses, toda terça-feira, sem falhar uma. E Deus falou que ele vai viver, ele vai viver. Não, mas apresenta ele logo, ela chorando, desesperado. Não, ele vai. Todo mundo, todas as crianças que estavam do lado dele, todas morreram com a mesma situação. Só ele que está aqui. E o menino todo, aquele costurão, tudo aberto, tendo igual ligado. E por insistência dela, irmãos, a gente foi lá, apresentou o menino, vai fazer o que você está querendo, mas vai viver. Levamos dar um olho lá, apresentou o menino para Deus, Senhor, apresenta essa criança e tal. Passou um tempo, abre o menino, abre o coração e tal. E o médico falou assim, está vivo ainda? Irmãos, o menino hoje está com 8 anos de idade. Glória a Deus. Deus falou, irmãos. E já teve vezes que a gente chegou lá assim e falou, realmente, esse negócio tá meio... Quando viu que menino naquela incubadora, irmãos, nasceu antes da hora, pequenininho, irmãos, aberto, que tanto de coisa ligada, a gente falou assim, nossos olhos não falaram assim, realmente, esse menino escapa não. Mas o que Deus falou, irmãos? Ora, que eu vou fazer o milagre. E aqui um cara que conhece, irmãos. Você vai nessa esquina aqui, ó, Foto de Lagoa, procura o Ronaldo, pergunta aí para você ver. Outra moça saiu do centro de Macumba com 17 anos, um diabo falou para ela assim, pegou a mulher e falou assim, se você sair, você pode até sair, eu vou tirar tudo que você tem. Dito e feito, ela saiu do centro de Macumba, porque ela se via uma mulher, e ela que fazia, levava as macumbas para fazer, nas Mata Virgem e tal, saiu do centro de Macumba, o diabo acabou com a vida dela, e o sonho dela era ter filho, teve 8 abortos,
Eu, o presbítero Lucas e alguns irmãos ficamos 5 anos na casa dele orando, irmãos. O Senhor me fez lembrar essas coisas, irmãos, por que a gente fazia tanto e hoje a gente não faz nada dessas coisas? 5 anos na casa dela. Eu chegava em casa, era meia-noite, 1 hora da manhã, o demônio pegava ela, o marido ligava, ó, tá aqui, caído aqui, 1 hora da manhã no telefone. Terça-feira, sexta-feira, chegava em casa, meia-noite, um dia, marido, eu quero lá conhecer essa irmã para ver, não falar o nome aqui, para não falar, né? Quero ver se esse negócio é visita mesmo, pode ir. Ela veio comigo, eu desceu a escada, que amanhã eu olhei para a cara dela, mas o demônio já pegou ela. Eu já queria subir a escada, queria ir embora, o negócio é fica aí. É desse jeito. 5 anos na casa dele orando, irmãos. Aí, um dia ela passou mal, enquanto ela não confessou, irmãos, que tinha um ponto de contato. Ponto de contato, lá no centro de Macumba, um cortezinho, irmãos, quando o diabo manifestava. Enquanto ela não falou desse corte, desse contato, o demônio saiu. Se tivesse falado antes, tinha dado certo. E no dia que ela falou isso, o diabo manifestou e houve um caroço, irmãos. O caroço parecia um caroço, e o caroço andava na manhã toda. E tinha uma irmã lá, a missionária Ruth, mãe da irmã Raquel, até misturou lá embaixo, e colocava a mão, e o caroço andando. E o evangelista Lucas, cheio de Espírito Santo, mandou aquele caroço parar, parou. A irmã tinha uns 8 meses, irmãos, que as regras não desciam, falou, vai embora correndo, porque tudo que está parado aí vai descer hoje. Ligou para ele, pegou um chevetinho, desceu correndo, chegou em casa, deu aquela situação toda, hemorragia pesada, passou um certo tempo, passou mal de novo, chegou no médico, mas falou assim, alguém lá em cima gosta muito de vocês. É por quê? Alguém já te falou que você perdeu a trompa? Você está sem 2 trompas? É impossível. Parabéns, mamãe, parabéns, papai, tem uma criança aí. Pedro hoje está com 12 anos de idade. Menino lindo. Mas 5 anos de oração dentro da casa dessa mulher. E hoje o Espírito Santo me fez recordar essas coisas, irmãos, falando de milagres. Falei, Deus, por que a gente não faz mais isso? Porque a gente pagava preço, irmãos. Era madrugada, acordado, irmãos, era monte. O telefone tocava, a gente... Meu Deus do céu. O irmão José que veio aqui, visitou nós aqui, irmãos. Deu um problema na próstata dele lá que estava complicado. Ele falou assim, ó, você vai usar fralda, 6 meses de fralda. A irmã São Luís poder ligou e falou assim, pelo amor de Deus, ora para nós aqui, que a situação dele está complicada. Falei, irmão José, sou crendo no milagre, irmão José, que agora eu creio, vou fazer oração, no telefone, no zap. Outro dia, o médico foi fazer o neném para ver se, examinar para ver que você vai, já pode comprar as fraldas. Outro dia de manhã cedo, cadê, irmãos? Não tinha mais nada. O irmão José com 75 anos de idade, irmãos. É mecânico diesel pesado, pega peso, trabalha com diesel pesado. E não deu nada. Está vivo. Sabe o que, irmãos? A gente tem que profetizar, porque em nome de Jesus Cristo, nós vamos pôr a mão sobre os enfermos e eles serão curados, irmãos. Agora, o que nós temos que fazer, irmãos? Para que esta igreja seja marcada por milagres. Os irmãos percebem que a igreja de Atos dos Apóstolos, depois que elas receberam a autoridade do Espírito Santo, que Jesus deu à igreja, a igreja não fazia propaganda chamando os enfermos para vir não, irmãos. Hoje é dia dos milagres, venha você que está doente, você que está acamado, você que está endemoniado. Não, irmãos, a coisa fluía automaticamente na igreja, irmãos, que as pessoas vinham para a igreja desse jeito, irmãos. Pedro vai passar por aqui, opa, e vinha gente de várias localidades, com várias doenças, até a sombra. Deus operava. Deus operava. E nós temos aqui um fato, falando de demônios. Hoje, se um crente falar assim, irmãos, nós vamos fazer aqui uma campanha de libertação para expulsar demônios. Tem muito crente que tem medo de demônios. E trabalhar com libertação e milagre, irmãos, você tem que enfrentar quem, irmãos? Tem que enfrentar o demônio, irmãos. E ele aparece assim na sua frente, irmãos.
em figura humana, e na figura humana você vê uma outra coisa, irmãos. É algo assim, não tem como explicar aquilo que acontece. Aí você percebe aqui que aqui tem um espírito imundo. E existe demônios, irmãos, que apoderam do corpo humano, que aprisionam as pessoas com violência, irmãos. Nós temos aqui o jovem de Gadara. Mateus fala de dois gadarenos. O que era aquilo, irmãos? Legião de demônio que apoderou daquele corpo, daquele jovem, e ninguém segurava aquele jovem, nem as correntes, irmãos. O homem morava no sepulcro, irmãos, fora de sua casa, fora do convívio social, ninguém respeitava aquele homem, tinha medo daquele homem, irmãos. Mas de que chegou Jesus, o demônio reconheceu quem era e disse: Nazareno, você veio nos atormentar antes da hora. E o demônio já percebeu que já é hora de sair, acabou o seu reinado, porque chegou o reino de Deus. E Jesus permitiu que aqueles demônios saíssem, entraram na mamada de porcos, e o jovem recuperou sua posição, irmãos, física. Glória a Deus. Recuperou sua posição familiar, irmãos. E o convívio. As pessoas que conhecíamos, quando viram naquele estado, quieto, calmo, ficou maravilhado com o que aconteceu com aquele moço. Esta igreja aqui, em nome de Jesus, irmãos, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a minha vida para realizar milagres extraordinários, e não precisa chamar ninguém. O próprio Deus vai trazer as pessoas aqui, e quem chegar aqui vai sair daqui curado em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Demônio que são possessão na vida das pessoas, que a casa dele, a vida dele é morada do diabo, irmãos. Ele só vive na cracolândia, ele só vive na jogatina, no álcool, com comportamento violento. Está na casa da umbanda, na macumbaria, feitiçaria, mesa branca. E nós somos igreja, irmãos. E quando você sai dessa igreja aqui, passa na rua, e quando você vê alguém na cracolândia, quando você vê alguém bêbado, quando você vê alguém doente. Esses dias nós estávamos vindo embora, irmãos, e tinha uma senhora mais ou menos de 70 e poucos anos caindo na rua, irmãos. Eu achei que ela estava passando mal. A irmã de saia, eu falei até a irmã, né? De saia, irmãos, parecia uma irmã da Deus Amor, irmãos. E ela caiu, levantou assim, meio cambaleando. Aí nós demos a volta no carro. Chegamos perto dela, que eu fui ver, ela estava bêbada, irmãos. Nós ofereceu ajuda, ela chegou. Chegou, foi praga ainda. Falei, meu Deus, o diabo não escolhe idade para aprisionar as pessoas. O diabo não olha o status da pessoa para aprisioná-la. O diabo ele não olha, ele não escolhe quem que ele vai, ele pega qualquer um, irmãos. Quando está com a casa vazia. E tem crianças também que são endemoniadas, irmãos. Tem demônios que apoderam a vida de criança, irmãos, para atormentar os pais. Quando você vê um menino de 10 anos de idade matando seu pai, matando sua mãe. Quando você vê um menino de 8 anos de idade pegando uma faca e matando um coleguinha na escola, aquilo você acha que é o quê, irmãos? Não é um transtorno psicológico. Não, irmãos, é demônio, irmãos. É o demônio que age com violência. Aí nós estamos na igreja fazendo o quê? Oh, Deus, tem misericórdia daquela mãe, tem misericórdia daquele pai, tem misericórdia daquela família que sofreu, que o pai perdeu o filho na escola daquele jeito. Irmão, a gente ora só isso. Eu e você tem que levantar a voz com voz profética, irmãos, e mandar esse demônio sair desse país. Mandar o demônio sair da escola, da faculdade. Porque o diabo está pegando as crianças, irmãos, para usá-las para causar violência, irmãos, para aprisioná-la. Então, quando tem um culto de criança, irmãos, quando o pastor fala muito aqui do culto doméstico, irmãos, é para isso, é para cercar nossa casa, irmãos, cercar nossa geração, cercar nossos filhos, para que quando eles crescerem, irmãos, eles cresçam em graça, em conhecimento e com autoridade para fazer milagres em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Para terminar, nós temos casos de doença e morte. Mateus capítulo 9, versículos 23 e 24. Ficou doente e a doença trouxe a morte, mas a morte encontrou com a vida.
que é Jesus. Jairo, a filha dele estava doente. A Bíblia não fala o que aconteceu com essa menina, mas a doença foi grave, porque ela morreu. Ele pede a Jesus para que vá até a sua casa. Jesus atende, manda todo mundo, os incrédulos, para fora, vai até o quarto da menina, e a menina sai de lá viva. Espírito imundo trabalha, irmãos, trazendo doença, trazendo morte, trazendo violência, trazendo maldição hereditária. Há vários tipos de demônio que atendem, irmãos, que agem no físico, no espiritual, no emocional. E tem muitos, quando você vê um crente, irmãos, acamado, um crente perturbado, um crente que tem insônia, um crente que não tem paz, irmãos, um crente que não tem controle, irmãos, um crente que só anda doente, irmãos, um crente fraco espiritualmente, que perdeu a força, pode ter certeza que ele é vítima de algum ataque espiritual. Houve uma legalidade, irmãos. E você pensa, irmãos, que o diabo não pega crente? Quem é que acha que o diabo não pega crente? Pega crente. Crente rancoroso. Crente carnal. Crente que não ora, que não tem palavra, não tem comunhão com Deus. O diabo vai fazer o que com ele, irmãos? Crente meio termo, frio, morno. O diabo vai atormentar ele, irmãos, como aconteceu com Saul, irmãos. E quando você vê um crente que passa mal, acha que está doente, vai no médico, ele faz aquele check-up nele, irmãos, não tem nada. Ó, você não tem nada, mas ele sabe que está doente. O que é isso, irmãos? Possessão maligna, irmãos. É opressão. E tem muito crente que hoje tem que pôr a mão na cabeça dele mesmo, não é um demônio sair, irmãos. E tem que sair em nome de Jesus. Aleluia. Para nós terminarmos aqui, Mateus capítulo 16, versículo 14. Ou melhor, Mateus, Marcos 16. A minha letra, nem eu estou entendendo minha letra. É Marcos 16. Versículo 14. Todos nós conhecemos. Finalmente Jesus apareceu para os 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda. Olha a ordem, irmãos. É só pregar, é só cantar, irmãos? É só fazer culto, é só fazer congresso? Não. O que Jesus fez, irmãos, ele está repassando para a igreja, irmãos. A autoridade que ele curou, irmãos, que ele libertou, que ele ressuscitou morto, que curou todo tipo de doença, ele está repassando para quem, irmãos? Para mim, para você, para a igreja. Vão por todo mundo e preguem. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será. Ao versículo 17, irmãos, para nós terminar aqui: estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Você crê em nome de Jesus? Você crê no Evangelho de Cristo? Aleluia. O Evangelho de Cristo não é fama, não é riqueza, não é glória humana. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a humanidade. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqui está falando que é problema, irmãos? É para o pastor? Tem uma classe aqui específica para fazer essas obras aqui, irmãos?
Tem alguma idade específica para fazer alguma coisa aqui, irmãos? Ele disse: em meu, qualquer crente, irmãos, que crê no Evangelho de Cristo, que tem oração, que tem Bíblia, que tem jejum, intimidade com o Espírito Santo, você já tem autoridade para expulsar demônios, colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia! Nós precisamos levantar nossa cabeça, irmão, nesses dias e não somente falar de Cristo, mas trazer os milagres extraordinários para dentro da igreja. Aleluia, Jesus. Com certeza alguém de vocês aqui já viu Deus operar tantas coisas dentro da igreja assim, que você é inacreditável. Talvez você já teve experiência com o próprio Deus te usando para fazer algo tremendo. E a pergunta é: por que não acontece mais? É porque nós deixamos de profetizar, irmãos. Então, quando Deus colocou no coração do nosso pastor para fazer, irmãos, esta corrente, para pregar isso na igreja, irmãos, é porque nós queremos levantar isso, irmãos, com todo poder, com toda autoridade, em nome de Jesus. Não queremos ser somente religiosos, irmãos, ou automáticos na igreja. Não, irmãos. Vamos, em nome de Jesus Cristo, profetizar que nessa igreja, qualquer pessoa que entrar aqui, irmãos, não vai sair aqui da mesma forma. Deus vai operar. Aleluia. Mas eu e você vamos se dispor, irmãos. Vamos jejuar. Vamos orar. E encarar esse demônio de frente, irmãos. A gente que mexe com moto, você sabe disso. Você passa na rua de moto que tem tanto de cachorro parado. Tudo paradinho esperando. Aí quando a gente passa de moto, vai que é tanto atrás latindo. Não é isso? Aí quando você para, olha para a cara deles, eles vai embora. Eu costumo fazer um barulho, né? Você quer me pegar? O diabo é desse jeito, irmãos. Você sai pro culto, vai pro culto correndo. O diabo, manda mais rápido que ele não te pega, não, irmão. Você tem que parar, irmão. O diabo é igual cachorro. Você para, encara ele aí. O diabo, quando você tem autoridade, irmãos. Você está com os irmãos, perdoam a expressão, com sangue no olho, irmãos. Cheio do Espírito Santo, irmãos. Eu duvido que o diabo vai te encarar, irmãos. Você vai chegar na casa de alguém, irmão, onde tem demônio, vai ter que cair, irmãos. As pessoas vão confessar, irmãos, algo oculto, algo escondido, e vão ser libertos, irmãos. Deus vai te revelar presente consagrado, macumba enterrada, irmãos. Você crê nisso? Aleluia! Coloca de pé no seu lugar. Aqui nós temos aqui a cura de Enéas. Atos capítulo 9, versículo 32 até 35. Enéas, 8 anos acamado. Ele não nasceu. Ele não está acamado desde quando ele nasceu. Não, 8 anos de cama. Aconteceu alguma coisa dele que ele ficou acamado. Mas quem chega lá, irmãos? Pedro, cheio do Espírito Santo. O mesmo Pedro que curou aquele coxo na porta do templo. Disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Glória a Deus. Arrume a sua cama. Enéas levantou e arrumou a cama. É quando você acorda de manhã, você vai lá e puxa a cama. Ou seja, chega de ficar deitado 8 anos paralisado. Jesus Cristo te dá saúde. E em nome de Jesus, querido, quem está acamado espiritualmente, quem está acamado emocionalmente, quem está acamado fisicamente, nós vamos dizer igual Pedro: em nome de Jesus, levanta, arrume a sua cama. Porque Jesus que eu sirvo, Jesus que você serve, é o Deus que faz milagre. Aleluia. Essa noite, em nome de Jesus, é tempo de receber autoridade. É tempo de colocar em prática, colocar em evidência os dons espirituais. Aleluia. Oh glória! O Deus de milagre vai te usar.